Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar de mais uma goleada do Sub-20 do Palmeiras. Neste final de semana, o Verdão bateu o Mantiqueira fora de casa por 8-0. Essa vitória colocou o Palmeiras antecipadamente na segunda fase do Campeonato Paulista Sub-20. O Verdão, que tem 21 pontos conquistados em 7 jogos até aqui, é líder absoluto do grupo. Então, é exatamente 7 jogos, 7 vitórias, 100% de aproveitamento da equipe comandada pelo Paulo Vitor Gomes, que ultimamente tem sido comandada pelo Lucas Andrade. Então daqui a pouco tem a escalação do Verdão, os desfalques, que foram muitos inclusive, vocês vão saber por que determinados jogadores não vêm atuando nas últimas partidas do Campeonato Paulista. Vão saber quem estreou pela categoria Sub-20 no segundo tempo. Teve cara nova no Sub-20 do Palmeiras, reforço que chegou no começo do ano, não tinha jogado ainda e entrou pela primeira vez, então, neste domingo, além de 2 retornos, jogadores importantes que voltaram de lesão, foram relacionados novamente, fazia tempo que não apareciam na lista de relacionados. Enfim, tem tudo isso para vocês e, obviamente, os 8 gols da partida e muitos gols, alguns gols bonitos. Tivemos como destaque o Tauan, o Pedro Lima, como coincidência entre os dois ali, né? O Tauan vem jogando mais adiantado, a gente se acostumou com o Tauan na lateral esquerda, ele foi reserva do Ian na Copinha, inclusive, né? Tem atuado com a camisa 11 mais à frente, tem feito gols, inclusive marcou gol na última rodada, marcou novamente neste domingo, além de ter dado 2 assistências. O Pedro Lima jogou com a camisa 10, ou seja, estava acostumado a jogar com a camisa 8, como segundo volante, tem atuado agora como um meia, pelo menos foi assim neste domingo, e aí ele marcou um gol de cabeça, também deu 2 assistências, enfim, foi um dos caras da partida. E o quarteto em si de frente foi muito bem, né? Porque também tivemos 2 gols do Wendel, artilheiro da tarde. Aliás, com esses 2 gols, o Wendel se transformou no artilheiro do Palmeiras no Campeonato Paulista Sub-20, ultrapassou o Daniel, chegou a 5 gols agora o Wendel. E o Carlos Mateus, que apesar de ter desperdiçado uma cobrança de pênalti, sim, a partida poderia ter sido até mais do que 8-0. O Carlos Mateus deu 2 assistências, também jogou muito bem. Enfim, daqui a pouco tem tudo isso para vocês, então já deixa o like, que o vídeo está bem informativo, bem legal, além dos 8 gols que vocês vão assistir daqui a pouquinho. Bom, antes de trazer a escalação do Lucas Andrade, deixa eu trazer as informações para vocês sobre os desfalques do Palmeiras para a partida deste último final de semana. Falei Lucas Andrade, né? O PV, o Paulo Vitor Gomes, treinador do Sub-20, está lá na Holanda, numa excursão. Boa parte do elenco Sub-20 está lá na Europa para a disputa de 2 competições internacionais. Uma delas, inclusive, já se encerrou. Nessa segunda-feira, o Palmeiras se tornou o grande campeão do ICGT Tournament. Aliás, bicampeão. O Palmeiras tinha conquistado essa mesma competição no ano passado, ganhou de novo neste ano. Grande destaque para o Cauã Santos, que fez gol na semifinal, fez gol na final também. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre essa competição para vocês ainda nesta semana, trazendo inclusive o gol que o Cauã marcou na semifinal contra o Manchester United. A final foi contra o AZ Alkmaar da Holanda, atual campeão da Champions, só isso, Champions Sub-20, né, no caso, e o Palmeiras conseguiu conquistar esse torneio diante de ótimas equipes europeias, né, e aí boa parte, uma grande parte da delegação do Sub-20 palmeirense está por lá e, consequentemente, esses atletas foram desfalques no final de semana contra a equipe do Mantiqueira. Então, enquanto vocês acompanham a festa do elenco palmeirense campeão lá na Holanda, tivemos, por exemplo, o Juninho, o Cauã Santos, o Thales, o David Cauã, o Arthur, o Ednei, o Alan, Pedro Felipe, Vareta, Patrick, Vitor André, todos esses jogadores, além de outros, nem citei todos aqui, mas a delegação palmeirense é bem grande lá na Holanda, até porque vai ser disputada uma outra competição ao longo desta semana, então é claro que eles não estiveram presentes no jogo contra o Mantiqueira. Além desses jogadores, não estiveram à disposição do Lucas Andrade, o Kaique e o Kevin, que estão com a seleção brasileira sub-20 no Mundial, o Gilberto, que segue no departamento médico, além do Talisca, que recebeu o cartão vermelho na última rodada e estava suspenso para esse último final de semana, além de atletas que o Palmeiras não divulga exatamente o motivo pelo qual estão fora. O Aranha não vem jogando, né? O Kaique está com a seleção, a gente imaginou que o Aranha pudesse atuar. Imagino eu que o Adi,
está ganhando uma sequência na meta alviverde, né? O Aranha já teve um ano bem legal, especialmente lá no mês de janeiro, com a conquista da Copinha como titular. O Kaique jogando com frequência no Sub-20, Campeonato Brasileiro, né? Foi ele o titular na primeira fase, além de estar com a seleção. Então acho que agora foi o momento que encontraram para o Adi, que é terceiro goleiro, atuar, né? E aí o Daniel não vem jogando há muito tempo também. Imagino que ele esteja fazendo um trabalho específico, um trabalho especial para aguentar bem essa reta final de temporada, ou pelo menos essa fase decisiva da temporada que vem aí, Libertadores Sub-20, fase final, mata-mata do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Daniel sofreu com muitas lesões no ano passado, esse ano conseguiu ter uma sequência, mas imagino que o Palmeiras seja fazendo um trabalho especial com ele. A gente lembra também, né, que o campo do Mantiqueira, ou pelo menos o campo que o Palmeiras atuou ali em Guaratinguetá no final de semana, estava muito ruim, né, um gramado péssimo, né, o profissional jogou no Mineirão, né, muita gente reclamou do gramado, mas o Sub-20 jogou num gramado muito, muito pior lá em Guaratinguetá, então imagino que o Palmeiras esteja poupando alguns jogadores também por conta disso, e aí deve ter sido o caso do Estevão também, né, até por conta da característica de jogo do Estevão. Voltou semana passada, depois de 2 meses, até porque foi em casa o jogo, na Arena Barueri, né, um campo mais legal ali, e agora no final de semana, agora o Estevão já nem entrou em campo. Então, resumindo, são muitos desfalques, por conta disso o Lucas Andrade escalou o Palmeiras contra o Mantiqueira da seguinte maneira, ó, o Adi jogou no gol, o Thiago seguiu na lateral direita e o Ian na esquerda. Na zaga, o Ari entrando no lugar do Talisca, ao lado do Gustavo Mancha, que fez gol, zagueiro artilheiro, o Mancha. Vamos lá para o meio campo, falando em fase artilheira, o Léo, nem se fala, marcou mais um gol, camisa 5 palmeirense, primeiro volante, hein? Tá jogando demais o Léo, e fez dupla agora com o Geovan, camisa 8. Isso porque, como eu expliquei no começo do vídeo, o Pedro Lima virou camisa 10. E na frente, esse trio que participou muito dos gols palmeirenses, Carlos Mateus, Wendel e Tauan. Daqui a pouco então tem todos os gols para vocês. Bom, vamos falar o que aconteceu na primeira etapa. Aliás, o Palmeiras demorou para abrir o placar, hein? Primeiro gol do Verdão aconteceu só aos 42 do primeiro tempo, ó, lançamento do Ari para o campo de ataque. O Tauan dominou e deixou o Wendel na boa. Camisa 9 palmeirense marcou, esse foi o quarto gol dele no Campeonato Paulista Sub-20, ele marcaria mais um ainda no segundo tempo, daqui a pouco vocês vão ver. E no segundo gol, o Tauan aproveitou uma bobeada da zaga e ergueu na área, deu mais uma assistência ao Tauan, agora para o Pedro Lima. Cabeceio sempre é um ponto forte do Pedro Lima, agora ainda mais, né, atuando com a camisa 10 às costas, atuando mais à frente, apareceu na área e marcou o segundo gol do Verdão. Isso tudo aconteceu na primeira etapa e ainda deu tempo do Wendel sofreu uma penalidade, ele avançou bem ali pela direita, sofreu o pênalti e aí o Carlos Mateus acabou mandando por cima, desperdiçou a cobrança. E aí a gente chega ao segundo tempo, onde tivemos 6 gols marcados pelo Palmeiras, daqui a pouco a gente assiste, mas antes vamos falar das novidades do Verdão, porque tivemos uma estreia da equipe alviverde, né, entrando no segundo tempo, Kaique Bruno, meio-campista, nascido em 2005, grande destaque do Cruzeiro de Alagoas na Copinha deste ano. Então, portanto, estreando, boa sorte ao Kaique Bruno nesse seu início de trajetória apenas no maior campeão do Brasil. E também 2 retornos importantes ao Verdão, hein? 2 atletas que já pertenciam ao Palmeiras, chegaram ao Verdão no ano passado. Estou falando do João Fur, zagueiro, e também do Gabriel Cardoso, atacante. O João Fur chegou ao Verdão no ano passado, começo do ano, tinha disputado a Copinha de 2022 pelo misto do Mato Grosso, zagueirão alto, de boa técnica, boa chegada à frente, costuma fazer gols, inclusive, bom passe. Só que, lógico, no ano passado ele ainda concorria com o Vareta na zaga do Sub-17, o próprio Felipe Jack, Benedetti, Vitor Reis. Chegou a jogar algumas partidas do Campeonato Paulista Sub-17 no começo do ano passado, mas infelizmente sofreu essa lesão mais grave no joelho, ficou quase um ano parado, né? Foram 11 meses em recuperação e agora tá de volta o João Fur, bom retorno ao nosso zagueiro, então voltando exatamente contra o Mantiqueira. E o Gabriel Cardoso, por sua vez, não entrou neste final de semana, permaneceu os 90 minutos no banco de reservas, mas de certa forma foi uma boa notícia. O retorno do nosso atacante, artilheiro, goleador, o Gabriel Cardoso, chegou ao Palmeiras no ano passado do Azures, um time lá do Paraná, onde ele tinha atuado inclusive profissionalmente, né? E aí ele chegou e balançou as redes, né? Aqui no Palmeiras foi um jogo atrás do outro, ele fazendo gols, inclusive pegou a titularidade do forte time sub-17 do Palmeiras no ano passado, no segundo semestre, embalou uma sequência boa.
mas depois veio a lesão. Eu até achei que ele ia voltar antes, né? Voltou só agora, então, contra a equipe do Mantiqueira. Então, coincidentemente, os dois voltando na mesma partida, só o Fur entrou, Gabriel ainda não, mas de certa forma eles viram boas alternativas, boas opções para o Paulo Vitor Gomes para o restante da temporada do Sub-20. Então bora lá ver gol, né? Falta a gente assistir os últimos 6 gols da partida. Vamos lá. O terceiro gol do Palmeiras saiu com participação dessa dupla que se conhece muito bem. Cruzamento do Pedro Lima e gol do Léo, de cabeça. Volante artilheiro, já são 4 bolas na rede nos últimos 6 jogos disputados. Olha mais um gol do Wendel, cruzamento da esquerda do Carlos Mateus. E o Wendel marcou seu 5º gol no Campeonato Paulista Sub-20, artilheiro do Verdão na competição. Olha o Pedro Lima achando o Tauan. E belo gol do camisa 11, hein? Cortou para a esquerda, colocou no cantinho. Palmeiras 5-0, 2 destaques da partida participando desse gol. Cruzamento do Carlos Mateus, mais uma assistência do ponta palmeirense, o baixinho encontrou Gustavo Mancha, 6-0. Vamos lá para o 7º gol, tivemos assistência agora do Carlinhos, lateral direito que entrou ao longo da segunda etapa, ele achou o Jonathan Garcia, tinha acabado de entrar e marcou o 7º do Palmeiras. E o Jonathan Garcia participou do último gol também, cobrou escanteio para o gol contra, que deu números finais ao duelo. Então tá aí, parabéns para as nossas crias da academia por mais uma goleada, classificação garantida para a segunda fase do Campeonato Paulista Sub-20. E se você gostou do vídeo, dos gols, das informações, foi um vídeo bem informativo hoje, né? Vocês souberam dos desfalques do Palmeiras, por onde anda determinados jogadores, souberam de 2 retornos importantes, tem reforço na área também. E souberam também que o Palmeiras acordou campeão, né, lá na Holanda, mais uma taça para as nossas crias da academia, lideradas pelo Cauã Santos, né, e aí a gente volta no próximo final de semana. O Palmeiras já encara o Taubaté no final de semana que vem, não tem descanso, certamente vai ser essa mesma equipe que vai enfrentar a forte equipe do Taubaté, que é o 2º lugar do grupo, inclusive, né, então é jogo difícil na Arena Barueri. Tá? Então se gostou do vídeo, repito, deixa o like aqui embaixo que ajuda muito a gente, compartilha com aquele seu amigo que gosta de base e comenta, que é sempre muito importante. Vamos bater papo aqui nos comentários. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.